Então, gostaria de fazer todos bem-vindos, as pessoas aí de várias regiões do nosso querido Brasil, né? E muitas vezes tem algumas pessoas de outros continentes ou outros países, e a gente fica muito alegre e muito feliz em poder estar aqui, justamente contribuindo com a qualidade de vida, bem-estar e introduzindo as pessoas a uma nova forma de viver e viver de uma forma melhor, né? Uma forma mais natural, uma forma mais pura, uma forma que prolonga nossos dias e nossas emoções e as coisas que nós vamos fazer ao longo da vida, de uma forma muito mais bem estruturada, né? E hoje ainda tivemos uma notícia que faz com que muitas pessoas hoje estão mais focadas justamente em preparar-se para o futuro, porque aqui no Brasil, pelo menos, o governo quer descontinuar as aposentadorias, assim como já descontinuou em muitos outros lugares. E, na realidade, para a pessoa se aposentar, ela não precisa de tempo de trabalho na nossa atividade, e precisa sim gerar uma renda passiva. E para isso, hoje nós temos então uma pessoa muito especial, muito querida entre nós, que vai falar conosco hoje sobre isso, sobre qualidade de vida, natureza, né? Como a gente consegue se beneficiar com a medicina natural e como a gente consegue, inclusive, ter uma melhor qualidade de vida ao longo dos anos, se preparando hoje, de grãozinho, grãozinho com consistência e persistência, para viver nossos dias futuros de uma forma muito melhor, muito mais tranquila e de uma forma muito mais bem estruturada. Afinal de contas, muitas pessoas se preocupam realmente com o futuro. Mas se você estiver ganhando 10, 15, 20, 30 mil reais por mês, você já está se aposentando hoje mesmo, né? O problema não é tempo, e sim dinheiro, né? E quando a gente ganha um pouco mais de dinheiro, sim, a gente fica um pouco mais feliz e muito mais realizado. E para isso, existem centenas e centenas de pessoas ao redor do mundo já utilizando essa ferramenta como justamente um impulso para suas carreiras, para sua qualidade de vida e da uma melhor forma possível. Então, temos aqui uma professora, né, com uma grande dedicação aí ao longo dos anos, e ela continua nos dando aula. Gostaria de fazer todos bem-vindos aí a receber, né, a Cleusa Fátima de Jesus Cardoso, diretamente da cidade, de uma das cidades mais frias do Rio Grande do Sul, que é Vacaria. Seja bem-vinda! Boa noite, Gilberto. Boa noite a todos. Depois Boa noite. dessa acolhida maravilhosa ali, a cidade de Vacaria é fria, mas as pessoas têm o coração quente para acolher. Todos são bem-vindos, né? Então, com essa animação que a gente começa essa live na noite de hoje, falando de soluções naturais. Como o Gilberto falou, eu venho de uma formação de professora, né? Acostumada em sala de aula, mas a gente continua estudando sempre e tentando passar adiante um pouco daquilo que a gente aprende para compartilhar com outras pessoas. Então, hoje vamos falar um pouco de soluções naturais. Pode passar, Gilberto. Então, antes de falar propriamente dito das soluções naturais, vamos ver o que é a do terra. Então, do terra, a palavra vem do latim e significa dádiva da terra ou presente da terra. É uma empresa, a maior empresa de óleos essenciais do mundo, e ela nasceu com a missão de compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo inteiro. É uma empresa de capital privado, presente em mais de 100 países. Então, é muitos lugares onde os óleos essenciais estão sendo consumidos para o bem-estar físico, emocional das pessoas. Essa é a nossa fábrica, que é em Joinville, foi inaugurada há 2 anos, vai fazer 2 anos em agosto que foi inaugurada. Então, a fábrica de óleos essenciais no Brasil é onde facilita muito a distribuição e os produtos chegam bem mais rápidos à nossa localidade, né, quando a gente solicita. Então, as soluções naturais para o seu lar. Então, o que são óleos essenciais? Óleos essenciais, eles são a proteção da planta.
a planta, quando ela é exposta à natureza, às intempéries do tempo, né? Ela é o que protege a planta do sol, da chuva, do excesso de frio, da umidade, dos animais também, dos predadores. Essa proteção é o óleo essencial. E o óleo essencial, ele é extraído das plantas e ele tem, assim, um poder grandioso porque ele é potente, 70 vezes mais potente do que um chá. Para vocês terem uma ideia, a potência do óleo essencial, uma gotinha do hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, é impossível a gente imaginar consumindo 28 xícaras de chá de hortelã de uma vez só. E a gente usa de maneira tópica, inalada ou tomando ela, ingerindo, uma gotinha, né, que tem um efeito poderoso para o nosso bem-estar. Então, por que os óleos essenciais beneficiam o seu bem-estar? Porque eles ajustam-se ao nosso corpo de maneira natural, sem trazer efeitos colaterais. E eles são eficazes porque eles vão agindo no nosso organismo. Eles vão entrando no nosso organismo, nas nossas células, e vão ajustando o nosso corpo. Então, de que maneira a gente usa os óleos essenciais? Eles são usados de três maneiras. A maneira aromática, que é a gente inalar ou direto do vidrinho, ou pingar na mão e inalar o óleo essencial, ou no difusor. Eu estou usando o difusor hoje com o óleo de Brite para abrir as vias aéreas. Então, essa forma inalada é a forma que ela chega mais rápida no nosso organismo. Através da inalação, vai até o sistema límbico e se espalha por todo o nosso corpo. Então, é a forma mais rápida de ação do óleo essencial. Depois, nós temos a maneira tópica. A maneira tópica tem partes do corpo especiais que absorvem mais o óleo essencial, que é na planta dos pés, é no pulso, nas áreas de mais circulação, no pulso, por dentro da dobra do braço, do cotovelo, também na nuca, nas fontes. Então, são as áreas de aplicação do óleo essencial. E ingestão, pode ingerir num copo d'água, uma gotinha, porque os óleos são potentes, e uma gota é suficiente para fazer o efeito necessário no nosso organismo, ou pode ser ingerido também em cápsula. Cápsula vazia, que a gente, às vezes, abre um comprimido, uma cápsula que a gente não está usando, ou compra a cápsula vazia para poder colocar uma gota de óleo essencial e fazer a forma para ingerir. Então, os óleos essenciais do terra, eles são os mais puros e mais testados, porque eles passam pelo sistema de pureza testada e garantida, que é o que se chama CPTG. Então, é o que nos dá segurança que os óleos são puros e naturais. Então, existe no mundo vários óleos, né? Vários tipos de óleos. Os sintéticos é a maior parte deles, que são todos em vários produtos de limpeza, de higiene, aromatizantes. Então, todos são sintéticos. Aromáticos, existe uma grande parte, mas puros existem só os de grau CPTG, que é a do Terra que fornece esses óleos. É uma pequena parte. Então, esse certificado de pureza testada e garantida é o que nos dá segurança que a gente está usando um produto certo e puro que vai trazer o bem-estar à nossa saúde. Temos aqui o frankincense, né? Vamos ver os produtos. Então, a gente vai agora falar um pouco dos produtos e também ouvir o que as pessoas têm para falar sobre os seus resultados, que a doTERRA, ela é uma empresa a gente fala de óleos essenciais,
mas ela tem vários produtos para o nosso bem-estar. Tem uma gama bem grande de produtos. Então, a gente tem o Lemon, ele auxilia nos casos de detox, gota, pedra nos rins e ajuda a digestão. Ele pode ser usado de maneira, uma gota, né, num copo d'água, pode ingerir. E também tem uma curiosidade do lemon que, se usado no difusor ou de forma aromática, ele nos dá foco e concentração. Então, é um óleo assim que tem um poder sobrenatural. Eu acho que tem alguns convidados que têm depoimento do uso do lemon. Eu gostaria que falasse a respeito do lemon, quem tem o resultado. Posso falar, Cleusa? Sim, pode falar, Cândida. Obrigada. Bem, meu filho, ele no início ele não gostava do cheiro dos óleos e não apreciava muito, mas como ele se viu diante de uma situação difícil, que ele sentia muita dor porque estava com pedras, né, no rim, então eu dei para ele gotinhas de lemon, preparei numa garrafa até para ele tomar durante o dia, né? E aquilo foi assim, olha, impressionante. Aquelas pedras ficam, parece que elas se quebram, e ele eliminou então aquelas pedras, né? E começou a sentir aquela tranquilidade, passou aquela dor horrível. Então agora, se qualquer coisa ele sente, porque eu disse que ele é uma britadeira, né? Então, quando ele tem assim aquele sintoma que ele está com alguma dorzinha, ele já pede, mãe, me dá o Lemon que eu estou precisando. Aí daqui a pouco ele já vai no banheiro e já eliminou a pedra. Então é maravilhoso de tantos benefícios para também expelir pedras que tem no rim. Era esse o meu depoimento do Lemon. Muito obrigado, Cândida. Então, a gente pode ver, né, que os resultados maravilhosos que dão o Lemon, né? O lavanda, nosso querido lavanda, auxilia nos casos de insônia, ansiedade e dor de cabeça. A gente coloca alguns itens, mas a gente sabe que o lavanda, ele vai muito além disso, né? O lavanda, ele é um coringa, que ele serve para uma dor de cabeça, ele serve para uma queimadura, ele é um óleo maravilhoso e temos pessoas na sala que têm depoimentos sobre o lavanda. Posso falar, Cleusa? Sim, pode falar, Suzana. Então, eu tinha uma neta muito ansiosa e bastante alérgica, mas muito alérgica. E conversando com a Cleusa, eu pedi o que que a gente poderia fazer para que ela pudesse, assim, ter um alívio, porque a alergia dela era na pele, então saía aquelas erupções e muita coceira. E a, a Cleusa, então, receitou que ela usasse o lavanda, eu digo receitou, né? Mas o termo não é esse, indicou que ela usasse o lavanda, e aí foi comprado aquele com o Rolon, para ela não ficar desperdiçando as gotas de óleo, e com um vidrinho a situação dela acalmou-se e a alergia diminuiu assim 75%. Muito bom, então, o lavanda na questão alérgica, mas a alergia dela era devido à ansiedade. Era esse meu depoimento, no lavanda, né? Que eu tenho outros. Muito obrigada, Suzana, pela tua colaboração. Então, a gente sabe, né, que a ansiedade, ela provoca, desencadeia no nosso sistema vários sintomas, né? E a menina tinha o problema de alergia, que diminuiu bastante. O Brite, então, é o óleo que auxilia em questão de asma, bronquite, renite e resfriado. E esse óleo, de maneira especial,
muito usado aqui na minha casa. Então, eu tenho, né, o Nicolas, meu filho. Quando eu conheci os óleos essenciais, foi um dos óleos que eu usei muito nele, porque ele tinha muito problema de bronquite alérgica, era mudar a temperatura aqui na nossa cidade, né, que é frio, é quente, e no inverno é extremamente frio. Então ele vinha desde a infância, desde bebê, no histórico de antibiótico, antialérgico, sempre naquela base, quando atacava a bronquite, era curado dessa maneira, que é o que a medicina alopática orienta, né? Então, quando eu conheci os óleos essenciais, usei muito o Brite nele. E com o tempo, foi diminuindo, foi se passando cada vez mais as crises. Chegou um ponto que ele não precisou mais usar a bombinha, porque ele já estava quase dependente da bombinha para poder respirar livremente. Então, com o passar do tempo, foi vencendo a medicação aqui em casa e a bombinha acho que eu coloquei fora umas 3, porque daí vinha todo mês, cada vez que ia no médico eles davam um, e ele foi usando muito pouco, né? E hoje não usa mais. Então, esse óleo também ajudou meus netos na questão de asma e bronquite. O João Gabriel, ele tinha na época 3 anos, e naquele ano ele tinha ficado internado 3 vezes no hospital quando eu conheci os óleos essenciais, com pneumonia. E depois que a minha filha começou a fazer uso do Brite, junto com guarde e eucalipto, que ela usou muito neles, nunca mais teve pneumonia e nunca mais precisou ficar internado. Claro, ele tem gripe, tem volta e meia, porque eles facilitam muito, né, no tempo, a criançada, mas nunca mais ficou daquele estado que precisava ir para o hospital para ter uma melhora. E foram ficando mais resistentes também com o uso constante dos óleos. Então, o Brite aqui na minha casa não pode faltar. Eu estou usando ele hoje no difusor. Tenho certeza que na sala tem mais pessoas que têm resultado do Brite, mas depois dá para a gente comentar mais. O On Guard, então, é o óleo que dá o apoio, né, a imunidade, dor de garganta e gripe. E ele também usado diariamente. Agora que nessas questões de mudança de temperatura, é a nossa proteção. O nome dele já diz, né? On Guard, é a nossa guarda, é o nosso anjo da guarda que nos protege. Então, todos os dias a gente deve usar o On Guard, ou de maneira tópica, ou pingar na água e tomar. Quando a garganta quer começar a incomodar, a gente já pinga na água e faz um gargarejo. Então, o On Guard, ele é um óleo que ele está sempre dando apoio, aumentando a nossa imunidade. O copaíba, então, ele é o óleo que auxilia na psoríase, dores reumáticas, cicatrizantes. É o óleo que é extraído aqui do Brasil, brasileiro, né? A da Amazônia. E também a gente sabe que ele tem um poder anti-inflamatório e também ele é para ansiedade. Se usar ele na parte inalada ou no difusor, ele ajuda muito na questão da ansiedade. Também ótimo para questões de pele, muito indicado para fazer limpeza de pele ou porque ele tem esse poder cicatrizante. Então, tem pessoas que já têm vários resultados com o copaíba, a gente sempre usa. Para dor de garganta também ele é muito indicado pelo poder anti-inflamatório que ele tem. O frankincense auxilia em casos de depressão, suporte celular e estresse. Então, a Naura tem, acho que um depoimento para falar do frankincense, que ela tem vários resultados com o uso desse óleo. Mas o som dela acho que não está saindo. Quem sabe ela não ligou o microfone.
Naura, não tá para escutar o teu som. Mas assim, o frankincense a gente sabe, né, que pode ser usado de maneira tópica, de maneira inalada e também ingerir. É as três formas de uso dele. E o efeito dele é maravilhoso, porque ele é capaz de fazer a reposição celular, né? Então, é um óleo que é citado na Bíblia, que a gente conta na Bíblia, né? Sempre, quando eu falo do frankincense, vem a história que Jesus Cristo, quando nasceu, recebeu a visita dos reis magos e recebeu ouro, incenso e mirra. Então, o frankincense é na parte de... é o incenso, né, que ele recebeu. Então, se Jesus Cristo foi tratado com óleo, esse óleo nobre, né, então ele faz maravilhas no nosso organismo. O Deep Blue, então, é um óleo para dor também, que quando eu conheci o óleo essencial, o que me encantou foi o Deep Blue. Então, não posso nunca deixar de falar, né, que foi a Adriana que me apresentou os óleos essenciais e eu tive alívio da dor usando o Deep Blue. Então, ele é ótimo para de cãibra, dores em geral e distensão muscular. Meu marido também teve um resultado excelente com o uso do Deep Blue, na questão de usar no ombro. Quando eu conheci os óleos essenciais, ele tinha uma dor no ombro e estava com um esfacelamento de tendão, fazendo fisioterapia e até o médico indicando quase que uma cirurgia. E ele começou a usar o Deep Blue. Primeiro ele se apavorou do preço, né? Depois ele começou a usar o óleo e ele começou a sentir o resultado. E resultou no quê? Ele não precisou mais fazer a fisioterapia, deixou de fazer a fisioterapia e nem falar em cirurgia, né? Recuperou totalmente o tendão do ombro, que na época estava bem complicado. Então, o Deep Blue é um óleo, assim, maravilhoso para dor. A Cândida, acho que também tem um depoimento sobre o Deep Blue. Ela falou que queria contribuir. Eu Tem. também tenho um. Eu sempre as histórias com meu filho, né? Ele estava com muita dor sempre que ele fazia alguma atividade ou de recolher lenha, essas coisas assim, ele sentia muita dor nos braços, nas costas, né? Mas então, tipo, eu digo, deixa eu te fazer te passar o Deep Blue, tu vai ver como vai passar a dor, né? E aí ele resolveu então aceitar, por causa que com esse frio não é fácil fazer uma massagem nas costas, levantar a roupa, né? Mas ele ficou encantado, porque daí eu passei de noite, depois que ele estava deitado, e fiz uma boa massagem assim nas costas dele, nos ombros, nos braços, e junto com eu coloquei uma gotinha também de lavanda, né? Para ele se tranquilizar, dormir um sono bom. Bom, no outro dia eu perguntei, daí, meu filho, como é que passou a noite? Ele disse, mãe, dormi que foi um anjo. Ele disse, eu não sei mais onde é que foi parar aquela dor. No dedo, às vezes, assim, então, esses dias um amigo nosso estava aqui e ele estava com dor assim, no dedão ali, né, no osso. Aí o André me disse, mãe, traga de lá o Deep Blue para passar na mão dele. Ele disse, bah, cara, isso aí tu não sabe o quanto que é bom. Tu passa na hora que desaparece a dor. Então nossa, aqui o Deep Blue vai que nem água, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa, dói aqui, dói ali. Então é muito bom o Deep Blue, maravilhoso. Esse é o Nós meu temos a depoimento. Ivone também, que tem um depoimento do Deep Blue. Vocês já falaram tanto dele, né? Mas eu vou falar do Deep Blue Hub, né? Da pomada que eu comprei agora no Bogo e realmente, né? Eu estava com uma dor lombar assim, levantava de manhã sempre uma dor estranha que eu nunca tive essa dor. E ultimamente não sei se é o frio, se é a velhice mesmo,
Eu tenho usado, então, o Deep Blue juntamente com o peppermint e o erva baleeira. Eu combino os dois e aí dá para Hum, passar o dia tranquilamente, né? Passa essa dor e aí, de repente, consigo fazer as minhas atividades, enfim, né? Então, Deep Blue assino embaixo também, concordo com as colegas aí, com a Cleusa, com a Cândida. Muito obrigada, Ivone. Uma colaboração é Obrigada, sempre bem-vinda, obrigada. porque a gente sabe que o resultado é de gotinha em gotinha, de pessoa em pessoa, né? É, Então, o óleo, ele age de acordo com o organismo de maneira diferente, né? Então, é bem sim, importante também a tua colaboração, mesmo que seja do mesmo óleo. obrigada. A Naura quer ver se fala agora, que eu acho que o microfone dela habilitou. Consegue Então, falar, vamos Naura? escutar, Nara. Tá bem, tranquilo. Então tá, seguimos. O Zengeste, então, é o óleo, é um mix de óleos essenciais. Ótimo, trazia dor de estômago, gastrite e problemas digestivos. Então, se falou em dor de estômago, gastrointestinal, a gente já lembra do Zengeste, desse óleo maravilhoso. Então, nós temos a Dinacir, que tem o depoimento do Zengeste, gostaria de compartilhar com o pessoal que está na sala, Dinacir. Oi, Cleusa, boa noite. Boa noite. Eu não sei se vocês estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir perfeitamente. Tá. Eu tinha sempre muita dor de estômago e era uma dor assim horrível, sabe? Bem na boca do estômago. E não tinha o que aliviasse. Aí eu comecei a usar o Zengeste, depois que eu conheci, eu pingava 2 gotinhas embaixo da língua direto e quando a dor era muito forte, eu passava bem na boca do estômago. Não dava poucos minutos, eu já não tinha mais essa dor. Depois, um dia, eu fui na farmácia comprar uma medicação e falei que eu estava com muita dor de estômago e que eu tinha problema de lactose, intolerância à lactose. Daí a moça da farmácia disse: então, essa dor de estômago pode ser por causa da intolerância. Daí eu continuei usando. Hoje eu como de tudo, eu como queijo, eu tomo leite, eu não, nunca mais deu problema nem do estômago, nem diarreia, nada, problema assim de intolerância. Eu uso Zengeste, deve ter me curado. Aí quando eu sinto alguma dor, a barriga estufada, uma dor de estômago, corro para o lado do Zengeste de novo. É isso aí, né? Então, para a gente ver que o resultado vem com o uso, né? E O um uso outro constante. depoimento que eu tenho que não sei se vocês vão falar também do orégano. Pode, A, a minha dentista, eu fui lá um dia e ela tinha uma verruga bem abaixo do seio, assim, onde pega no sutiã. Ela me mostrou, ela disse: olha, eu não quero tirar e tô com essa verruga bem grande. Eu disse: então eu vou te preparar um óleo com óleo de coco e orégano, vou te trazer e você vai usar. Daí ela começou a usar e um dia eu fui lá, ela esqueceu de falar, daí ela me mandou. Esqueci de te falar. Diz: o teu óleozinho, a minha verruga desapareceu, não tenho mais e sarei sem fazer cirurgia, sem nada daí. Fiquei feliz por ela, que daí ela disse que cicatrizou bem assim, não aparece mais nada. olha só, então, de gota em gota, a gente vai ajudando as pessoas, né? Com os vários diversos problemas que vem aparecendo. Por isso que é importante a gente estar sempre
compartilhando histórias, porque essas histórias também transformam vidas, né? É. A gente sabe que cada aroma que conhecemos é muito importante, porque a gente vai usando e vai tendo resultado, e o resultado a gente não fica para a gente, compartilha, né? E a gente vai aumentando a comunidade que usa os óleos essenciais e que tem esse benefício. E Então, eu nada gostaria melhor de... do que quando uma pessoa se queixa de alguma coisa, que tem tal doença, algum sintoma, algum problema, de a gente falar que a gente sabe que tem um óleozinho que é bom para isso, para aquilo, né? E a gente prepara e leva, e a pessoa vai usando, e daí ela vai vendo que os óleos são bons e funcionam. Isso com certeza. Uhum. Então, é isso aí, pessoal. Então, a gente sabe que o uso dos óleos essenciais, eles transformam vidas. E, mais ainda, quando a gente compartilha e faz toda a diferença, né? Com as pessoas, tanto de maneira tópica, de maneira ingerir, como de maneira inalada, né? Da forma que usa, que entra no corpo, ele age e dá resultado. Mais alguém gostaria de falar sobre algum óleo que não foi citado? Gostaria de ter a participação? A Nídia sempre tem relatos maravilhosos. Gostaria de falar seu depoimento? Boa noite, Cleusa. Tudo bom? Eu Oi. tenho depoimento sobre o melaleuca e a lavanda. Meu filho teve um furúnculo terrível e ele não gosta de usar óleos essenciais, ele não acredita. Então, 10 dias no sofrimento, antibiótico, anti-inflamatório, e aquele abscesso crescendo, dá uma dor terrível, né? Aí peguei uma bacia com água quente, são 480 ml de água quente, com 5 gotas de melaleuca e 5 de lavanda. Lavei no local, a gente lava até que a pessoa aguenta o calor, né? Lavei 2 vezes, faziam 10 dias que ele tinha o furúnculo. Lavei 2 vezes ao meio-dia e lavei de manhã e ao meio-dia. À tarde, aquilo explodiu, sabe? Eu nunca vi tanto sangue, tanta coisa que saiu. E nesse meio tempo, eu fiz um rolon, coloquei Purify, melaleuca, lavanda e olíbano e pedi para ele usar a cada hora. Ele usou, assim, quando chegou de tardinha, ali pelas 18 horas, aquilo saiu tudo, sabe? Então ficou saindo, ele se liberou ele daquela dor terrível, porque aquele abscesso, ele fica, parece dentro de uma cápsula, e só vai crescendo e dá uma dor terrível. Então ele me pediu, mãe, tu vai ter que usar aqueles teus olhos, porque ele me chama de índio, que eu faço pagelança, né? Tu vai ter que usar porque não aguento mais. E eu dei para ele uma cápsula de gengibre, limão e olíbano, numa cápsula gastro-resistente, aquela que só abre no intestino. Dei 5 dias. Sumiu o furúnculo, saiu tudo que tinha que sair e ele se liberou daquela dor. E, inclusive, eu queria comentar que eu vim para a Doterra por causa da melaleuca. Eu tive um problema sério de dermatite seborreica e eu não sabia mais o que fazer. Era médico, dermatologista, saía da cidade, ia para outras cidades e não tinha solução, né? Eu usei N medicamentos, principalmente medicamento com corticoide. O corticoide, ele não puxa o problema para fora, ele implode, sabe? Então, eu tinha uma coceira terrível. Aí fui pesquisar, é muito interessante. Eu fui pesquisando, achei um artigo, na época não, a doTERRA não estava no Brasil. Achei um artigo, um depoimento de um americano, traduzi no Amansa Burro lá do tradutor, e ele explicava o que ele usou para a esposa, que ela tinha o mesmo problema que eu no couro cabeludo. E aí a Cleusa, quando chegou em 2019, a Cleusa me convidou em fevereiro, eu só perguntei para ela, nessa empresa tem óleo de melaleuca? Ela falou, tem sim, então eu vou me cadastrar e são 6 anos que eu tô aí, eu uso óleo, só utilizo óleos essenciais para minha família,
Para mim, na verdade, tomo só um medicamento que é para tireoide, e no mais eu só uso óleos essenciais, não preciso ir no médico há muito tempo, e eles realmente funcionam. E como disse a Dinacir, quando eu posso, que alguém está sofrendo com algum problema, que eu posso ajudar, eu sempre ajudo. Tenho os meus colegas lá de trabalho, tem um monte de colega, sempre tem um com probleminha, o outro eu sempre tô, ou eu faço uma mistura, uma sinergia e presenteio para depois a pessoa me pedir de novo, né? Mas eu sempre procuro ajudar os outros com os olhos, porque são maravilhosos e a gente não pode deixar de falar sobre eles. Obrigada. Obrigado, Nídia, pela tua colaboração, enriquecendo, então, sobre o uso dos óleos essenciais e os resultados, né? A gente sabe que são muitos, e há mais de 6 anos que a gente compartilha de momentos junto e aprendemos juntos sobre os óleos essenciais e como divulgar e os resultados, a gente está sempre compartilhando. Então, assim, do Terra é isso, né? É compartilhar histórias, é compartilhar sonhos, é a gente trocar ideias, trocar de resultados por resultados e levando adiante. E a gente tem o bem-estar físico, emocional e também financeiro. Então, para as pessoas que são cadastradas ou consultoras de bem-estar, esse mês tem a do Terra, todos os meses ela tem o óleo essencial do mês, né? Ela nos proporciona com vários benefícios. Quem faz o seu pedido até o dia 7, com no mínimo 100 PVs, de cada, 7 de cada mês, com no mínimo de 100 PVs, ganha o frete grátis. Então, a do Terra está adotando esse sistema já há 3 meses. E também sempre foi de quem faz o pedido até o dia 15 de cada mês, do dia 1º até o dia 15 de cada mês, com no mínimo de 125 PVs, ganha o produto do mês. E esse mês é o Purify. Então, ainda quem não fez seu pedido, ainda está em tempo de ganhar o Purify. E tem também um óleo que sempre está em promoção com 10% de desconto, que esse mês é o Breu Branco. O Breu Branco também é um óleo que é do Brasil, e os benefícios deles são muitos, e quem tem um depoimento e um resultado maravilhoso do Breu Branco é a Adriana Panes, que está na sala. Você gostaria de compartilhar com a gente esse resultado do Breu Branco? Gente, que loucura, o Breu Branco. E aqui na sala também nós temos a Tere, que a Tere foi a pessoa que me aplicou o Breu Branco. Cheguei na casa dela, ela mora numa chácara muito linda, e simplesmente comecei com acesso de tosse, um acesso de tosse que eu disse para ela, pelo amor de Deus, eu vou embora, não vou dormir aqui, porque o combinado era eu dormir na casa dela. Ela disse, não, de jeito nenhum, tu vai usar o Breu Branco. E aí, passado um tempo, acalmou, e a Tere, durante a noite, levantou várias vezes, porque ela ficou me velando. Ela achou que eu tivesse partido. Tu tá aí, Tere? Porque aqui, gente, boa noite para todos, é uma alegria a gente se encontrar. Porque, afinal de contas, o segredo do amor é saber envelhecer juntos, né? Então, a gente está sempre convidando novas pessoas, mas nós estamos aqui há quanto tempo juntas? Dinacir, um beijo para ti, fazia tempo que eu não te via. Cândida, Naura, ai, Gilberto, eu já estou aqui, que tu é o único entre as mulheres. Não, nós temos também o Felipe, e eu acredito que Giba é um menino também, né? Então, assim, ó, o prazer que nós temos em morar na selva, né, Nídia? Que isso é coisa de índio. É isso. Então, do Terra é muita alegria também. E claro que todas as pessoas, elas sempre têm uma situação e a gente pode chegar e aliviar. Então, esse é o meu depoimento do Breu Branco. Quero contar um segredo para vocês, que eu falo muito pouco sobre ele, porque a edição dele sempre é muito limitada. Ele vem da gosma que dá nas árvores.
Então, como eu não fico sem na minha casa, olha só, né? Sabe que eu tenho um monte de coisinhas, né? Aqui ele tá na mão, ó. Ele tá na mão. Porque esse tira qualquer pessoa de uma situação crítica e eu não posso tossir. Porque eu passo muito tempo durante o dia com pessoas, então, autoproteção e nada de tossir nas pessoas. Beleza? Então, estado crítico, breu branco em ação e está resolvido. Obrigada. Beleza. Saúde, beleza e os benefícios da natureza. Gostei. Tudo de bom. Tudo. Então, obrigada, Adriana, pela tua colaboração. Então, a gente sabe, né, que é um hábito. Essa questão do bem-estar é uma mudança de hábito e faz uma transformação na vida da gente. Então, ele é diário, porque, como toda medicação, ela tem um tempo para ficar no nosso organismo. E o óleo essencial também. Então, todo dia é um novo dia, é um recomeço, um reaplicar, e os resultados vêm. Gilberto, tem mais alguma complementação para nos dar? Maravilha, maravilha. Olha, é incrível, principalmente o que a Adriana falou e o que você falou aí também, né? Só essa conexão, nós nos encontramos e nos encontrando em várias regiões do Brasil, afora, né? E essa é a parte mais emocional de tudo isso, né? Então, a alegria e a satisfação que a gente tem de saber que tem pessoas que já vivem esse mesmo propósito de viver com qualidade de vida, com saúde, com bem-estar e se maravilhando, né? Então, as boas amizades e se maravilhar com os elementos puros da natureza realmente fazem uma grande diferença. Tem até uma vez um amigo meu que eu tinha compartilhado os olhos com ele, ele disse assim, cara, eu sou um pé frio. Eu disse, como assim? Não, eu tô sempre com pé frio, ó, mudou a temperatura, eu já tô com pé frio, né? Imagina agora nessa época. Então eu cheguei lá e ele começou, falou que estava com o pé frio e com as mãos frias e não era tão frio assim, não tá frio que nem tá agora, né? E aí receitei lá para ele o Copaíba e o Peppermint. Mas foi no segundo dia ele já disse, cara, agora eu já tô pé quente, bom, então tu vai fechar mais negócio. Foi engraçado, mas é que é isso aí. E É. aí, um certo dia ele chegou e me chama, né? E disse, cara, eu venho aqui em casa. Eu disse, o que que houve? Não, é que tem uma senhora aqui que veio me visitar. Eu não sei, cara, eu acho que ela vai para emergência do hospital logo em seguida. Eu disse, não, mas o que que houve? Não, vem aqui, tu tá perto? Não, eu tô uns 40 minutos aí para chegar aí. Tá, não, então vem aqui. Aí eu peguei e fui. Cheguei lá, comecei a conversar com a mulher, eu acho que a mulher estava com início de depressão. E aí, além da depressão, ela disse que fazia 2 dias que não comia, porque qualquer coisa que ela comia queimava o estômago. E ainda, além de tudo, ela tinha ido parar a mãe dela de cair no chão, bateu o braço e o braço não era o braço direito, não se locomovia. Aí eu disse, bom, vamos lá. Eu comecei a conversar com ela e disse assim, ó, faz favor, cheira primeiro esse olhinho aqui. Aqui, ó, o que que é isso aí? Não, não, só cheira. Bota na mão assim e cheira. Ela disse: Nossa, que delícia, me lembra da minha infância. Aí eu disse: Olha, esse é o óleo do amor próprio. Antes de amar os outros, a gente tem que amar a gente mesmo. Então, comece com laranja, né, que é o índio orange, que daí fica bem. Ah, ela disse: Olha, já estou me sentindo um pouquinho melhor. Disse, agora vou equilibrar tudo isso. Aí eu dei um balance para ela. Aí ela disse: Ah, mas esse aqui é bom, né? Que gostoso esse cheiro, não dá vontade de parar de cheirar. Eu disse: Esse é um perfume natural de elementos da natureza que faz com que a gente sinta amor e beleza. Aí eu ficou mais feliz ainda, né? Aí depois eu disse: Bom, agora vamos ver se tem negócio do estômago que está com queimação. Mas antes do estômago, deixa me dar o teu braço aí. Qual é o teu braço? Ah, o direito. Então tu pega, eu vou pingar uma gota no teu, na tua mão esquerda e tu vai só passar em cima onde está a tua dor. Tu sabe onde é que está a dor, tu passa exatamente em cima. Ela pegou e passou o Deep Blue em cima, uma gotinha só e ficou passando assim, né? Aí eu cheguei e disse, agora pro teu estômago eu vou te dar uma gotinha do Zengest.
Foi um tratamento clínico, o caso dele, né? Mas ela pegou e foi tomar um Zengest. Aí ela te disse, bom, eu disse, segura o teu braço aí que tá com dor para te não estar movimentando e pega com a mão esquerda e toma. Eu nunca tomei com a mão esquerda, segurei o caneco. Bom, então as pessoas desenvolvem uma nova habilidade aí já de pegar e tomar com a mão esquerda. Ela tomou o Zengest com a mão esquerda. E aí ela largou o copo, né? E daqui a pouco ela conversa, vai, conversa, vem, mas sabe que eu já estou me sentindo bem melhor, né? Eu vou tomar mais um golinho. Ela pegou, esticou o braço, e aí ela notou que ela estava esticando o braço que estava com dor, que estava uma semana já travado aquele braço. Ela disse, ó, destravou meu braço. E aí ficou louca de faceira. No final das contas, ela chegou, né, e comprou um kit. E aí, justamente, né, a Cleusa falou dos principais óleos aqui que vai no kit. Então, a gente pensa assim, quando a gente vai falar sobre os óleos essenciais, né, aproveitem sempre e compre um kit. Então, se você vai assistir essa live depois, né, você vai lembrar sempre do seguinte: quando você for convidado para uma live, para qualquer uma das pessoas que te convidarem, assistam sempre do início até o fim, porque olha quantos ricos depoimentos que nós tivemos aqui nessa live de hoje. Incrível, né? Como as pessoas usaram esses óleos. Segundo ponto, compre com a pessoa que te convidou, né? Você vai ver esse vídeo aí no YouTube, né? Mas compre com a pessoa que te convidou, porque aquela pessoa que te convidou, ela fez um ato de amor. Então, seja lá quem te convidou, no momento, seja lá quando você for assistir esse vídeo, procure a pessoa que te convidou e principalmente agradeça a ela por te proporcionar ter algo enriquecedor na sua vida, né? E o ponto principal aí que é compre um kit, né? Ou compre um kit dos 15 ml, ou compre uns kits dos 5 ml, né? Pode comprar um kit com 12 óleos, também tem aquele kit de 60 óleos, se você quiser fazer uma coleção, né? Porque existe mais de 100 óleos, mas tem kits aí que é de mais de 60 óleos, um kit só, né? E aí você diz assim, mas onde é que eu economizo isso? E às vezes as pessoas se preocupam justamente com esse elemento de como eu ganho dinheiro com doTERRA, né? Que foi o que a Cleusa falou aí sobre a parte financeira. Então você ganha dinheiro principalmente cuidando da sua saúde de forma mais saudável, esse é o número um. Ao você não ir no médico, num hospital, não ficar hospitalizado, não ter um problema crônico, não ter uma situação terrível da sua saúde, você está economizando muito e está tendo qualidade de vida. Número dois, né? Você, além disso, você pode também fazer consultorias e ajudar as outras pessoas também a ter os óleos essenciais. Então, no canal aí, você pode se inscrever no canal, porque tem mais de 200 vídeos já falando sobre os óleos essenciais, né? E o outro ponto é justamente você, ao compartilhar com as pessoas, a doTERRA vai pagar e vai depositar esse dinheiro na sua conta do banco de acordo com a sua meritocracia. Ou seja, quanto mais você compartilha, mais você ganha. Sabe qual é o limite de ganho? Aquele que você colocar. A doTERRA vai te pagar proporcional aos teus esforços. Então, se esforce cada vez mais, né? Busque cada vez mais essa qualidade de vida, essa saúde, esse engajamento, né? De você poder viver com qualidade de vida e com saúde, né? E nós somos muito agradecidos, né? A Cleusa aí, pela Cleusa ter tirado esse tempo aí para compartilhar os olhos e a experiência dela e também convidar tantas pessoas para participar aí, né? Então, não sei se a Adriana ou mais alguém quer dar uma frase final aí para a nossa live de hoje. Eu que agradeço, Gilberto, a oportunidade, agradeço a colaboração de todos, todos que participaram dessa live, sou muito agradecida. Obrigado pelos colaboradores dos depoimentos, que enriqueceu muito a nossa live. Muito obrigada. Oi, Gilberto, queria só fazer um comentário. Ninguém nunca falou que o melhor vício do mundo é usar óleos essenciais. Eu não vivo sem eles, eu tenho que usar todos os dias. Então, isso se chama vício, um vício natural ótimo. Gostei, Neisa, porque para a gente largar de um vício, a gente tem que ter outro vício.
ok? Só que isso é Então, um vício maravilhoso, né? nossa, nossa, o Gilberto aqui quando falou da economia, gente, vamos tentar fazer uma pequena lista. Quantos plantões nós deixamos de ir nos finais de semana? Tem coisa mais chata do que ir para um plantão no final de semana, ou com esses frios que deu. Ninguém merece. Então, se a gente for listar, é infinito os benefícios para uma gotinha. Uma gota transforma vidas. Aonde está a dificuldade das pessoas entenderem que uma gota de natureza, que o laboratório busca na natureza a base para a medicação e transformar o custo desta gota. Eu não posso investir em mim 5 gotinhas de manhã, 5 de meio-dia e 5 de noite. Eu não mereço trabalhar se eu não posso comprar para eu usar. É simples, é simples. Então, gente, parabéns a todos que estiveram aqui. Vamos continuar na nossa jornada. Cada um está dentro de um propósito, cada um tem um motivo para estar indo à Terra, né? E é esse motivo de cada um que é diferente que vai nos levar para frente. Uma boa noite a todos e parabéns pelos depoimentos, que sempre a gente acha que esgota, mas na verdade não esgota. E aqui a gente encontra energia para compartilhar no próximo dia, né? Energia em Simples, movimento. energia e movimento. Ai, que coisa boa que tu disse isso, Gilberto. Gilberto, Ui. a Naura quer saber a tua história sobre o preço de uma taça de chá paralelo com uma gota. Ela pediu no chat. Muito bem. Essa taça, no caso, quando a gente vai ver o Peppermate, né? Então a gente pega a calculadora junto com a pessoa quando a gente vai apresentar, porque às vezes as pessoas dizem assim, esse óleo ele é caro, né? E é bom a gente falar sobre isso. Óleo essencial é extremamente barato. Eu vou falar só de 2 óleos para a gente ver como o óleo essencial é barato, tá? Se eu for falar do terceiro, então nem se fala, mas vamos deixar por 2. Se vocês quiserem saber do terceiro, daí eu falo por último, mas se o pessoal quiser. O peppermint, uma gota faz 28 xícaras de chá. Então, se você for no lugar mais acessível tomar um chazinho, é R$ 8. R$ 8 vezes 28, 224. 224, o óleo essencial de 5 ml, tá? Ele, se você multiplicar por quantas gotas ele tem mais ou menos 120 gotas. Então, 120 gotas multiplicado por 224 dá R$ 26.880 você vendendo em chá o peppermint. Para você ver como a natureza nos proporciona ter o melhor elemento. Por que que dá para ingerir óleo essencial do terra, gente? Porque ele é puro, não tem mistura, tem comprovação científica, né? E tem do centro lá do CPTG lá que dá essa certificação. Então esse é o óleo número 1. Vou falar já na hora e pessoal aí sobre o óleo número 2 que foi falado aí que até a Naura ia fazer o depoimento dele que é o frankincense. Até eu publiquei um vídeo essa semana sobre como é extraído o frankincense, que é uma união de comunidades da África, né, e também lá do Paquistão. As pessoas não se uniam para poder disponibilizar os óleos e, no final das contas, eles eram extremamente prejudicados, porque daí eles tinham que vender muito mais barato e os atravessadores é que ganhavam dinheiro. Mas, tirando esse elemento, vocês imaginam se nós não tivéssemos do terra no Brasil e nós fôssemos todos juntos aqui buscar, né, o óleo lá na África. Uma, uma,
uma passagem de avião para a África, ela sai aí pelo menos uns R$ 8.000, ida e volta, tá? Ajeitando mais um hotel e tudo mais. Se você fosse buscar, são sete espécies de olíbano, tá? Que formam o frankincense. Então, se você fosse pegar o seu aviãozinho, subir, descer, você chegaria na África tranquilo, você conseguiria falar com aquelas pessoas que extraem. O grande problema é entrar no Paquistão, porque no Paquistão tu tem que entrar com entre 6 a 8 segurança e ainda assim correr um risco, né, de ser assaltado, ser roubado, ser furtado, ser assassinado por conta de uma região extremamente perigosa. Então, frankincense, só por essa logística, ele já sairia aí para você ter essa comissão de seguranças lá para buscar o óleo. Você imagina quanto custaria um óleo para você ter esse óleo na mão. E por apenas aí R$ 550 você compra esse óleo na doTERRA, né? E você se beneficia de todos os elementos. Inclusive, tem uma live que ah, aquele que é eu não lembro o nome dele, não, o Neuri, o nome dele. O Neuri, faz tempo até que eu não vejo Neuri, que um amigo dele estava com câncer lá e ele começou a usar os óleos e ele falou que ele se curou com os óleos essenciais. Então, eu nunca digo que os óleos curam ninguém, mas as pessoas dizem que se curaram com os óleos. Bom, daí cada um interpreta como quiser essa situação, né? Então é isso, gente. Óleo essencial é muito barato, tá? Um outro ponto bem interessante que uma vez eu fui ver numa loja, os caras estavam vendendo óleo essencial, tá? E aí eu fui ver um óleo de alecrim, que é o rosemary. E o óleo misturado, que não podia ser ingerido, estava mais ou menos de 5 ml, uns R$ 95. E o óleo para nós, o de 5 ml, se a gente for calcular ali, ele sai à base de 50. Nós estávamos metade sendo 100% puro, né? Só o ponto de ele ser um óleo terapêutico é uma grande diferença. Porque um óleo, quando só tem o cheirinho, aquele óleo que a gente vê por aí, ele só tem o cheiro, mas ele não tem os elementos que vai no córtex e trabalha todo o nosso corpo, de uma forma toda compactada, que faz com que a gente tenha efeito nas células, no corpo, nos músculos, nos tendões. Experimente agora, hoje de noite, aí depois da live, agora mesmo, você pegar uma gotinha de óleo de hortelã e pingar na sua mão, só para você ver a sensação. Pinga na mão, bota no céu da boca, passa aqui nas têmporas, passa aqui atrás das orelhas e cheira. Gente, a tua temperatura melhora, o teu frio passa. É impressionante o que faz esse óleo, né? Então é isso. Obrigado aí, Naura, pelo convite de compartilhar. E é isso, é uma gota que a gente vai usando que vai fazendo uma grande diferença. Gente, é fundamental. Agora, o quanto você pode se aposentar bem com doTERRA? Pega o exemplo do Moisés, né, que trabalhou até chegar onde chegou. Mas pega o exemplo do Matt Hall. Eu não sei se você sabia, mas o Matt Hall não tinha dinheiro para fazer os 100 pontos dele para ativação. Ele tocava música nos lugares na rua, porque ele sabia tocar violão, para arrecadar dinheiro para poder comprar os pontos dele, para poder fazer no início, que ele não tinha, e era nos Estados Unidos, né? Então, cada um tem uma dificuldade ou um obstáculo a vencer, mas vencendo os obstáculos é que a gente torna-se mais forte, né? Eu lembro das primeiras lives que nós fomos fazer aqui, eu acho que de cada 10 palavras eu gaguejava 12. Era impressionante. Até o dia que a Adriana chegou e disse assim, Gilberto, usa lavanda. Eu disse, tá bom, então eu vou parar de gaguejar. Aí melhorou. Não quer dizer que eu não gaguejo ainda. É impressionante, mas é isso, a gente passa por cada uma, né? Eu De me lembro, gaguejar, eu tenho uma amiga também que gagueja e eu orientei ela para usar o lavanda, né? E ela disse que notou uma diferença incrível com o lavanda, na questão do gaguejar, né? Agora você falou brincando e eu lembrei dela, jamais ia lembrar dela, porque faz tempo isso, foi logo que eu, imagino, em 2019 que eu comecei a usar, conheci os óleos essenciais um pouco antes,
e já ofereci para ela, né? E ela já teve o resultado assim de diminuir bastante. Então a gente sabe que funciona, né? Vai dizer assim, ó, só falta cada um tá com uma cuia de chimarrão, porque isso aqui nós estamos numa roda de chimarrão, gente. É bom para bater um papo, para trocar ideia, né? Adriana, fala aí, Adriana, que tu tá com o microfone e tu gosta de falar. Vamos lá. Não, eu não gosto de falar, por favor. Depois que tu usa lavanda, sim, ninguém te segura. Nossa, nossa, são tantos resultados, são tantas as experiências que se torna um papo muito agradável, porque é muito resultado, né? Nós aqui temos muitos resultados. Quando é que nós vamos fazer um encontro só de resultado? Cada um traz o seu. Tu podia fazer a noite da pipoca com óleos essenciais, né? Para nós, né, Gilberto? As panquecas. Eu, Bolo. eu entro com a bolacha Maria, porque a minha receita da bolacha Maria, pingar o On Guard, ela é muito gostosa para mim, né? Com On Guard. Mas teve uma pessoa que me disse: Meu Deus do céu, que paladar horrível que você tem. O importante é se enganar. Como é que vai entrar o óleo essencial? Cada um tem que achar o seu jeitinho. Ah, pega, faz buraquinhos numa banana, pinga numa maçã. Dá o seu jeito. Pense que funciona. Esse é o detalhe. Tem que funcionar e eles funcionam muito rápido. E é impressionante a rapidez, né? Então não tem nada que cair. A gente tem é como se manter no momento presente para frente. O passado é uma biblioteca para ser visitada muito rapidamente e sair fora de lá, tá, gente? Porque a depressão é isso, é voltar para a biblioteca. E é para frente, aqui para frente. Entre os olhos são esse suporte que a gente precisa. Precisa. Nossa, eu nunca pensei que eu iria usar tantos óleos essenciais. Tantos. Eu uso muito. E há muitos anos, né? 7, eu já fechei 7. E completando o Matt Hall, ele vendia o sangue dele, porque nos Estados Unidos eles compram o sangue da pessoa. E muitas vezes ele fazia mais de uma doação no mês para ter o dinheiro. Isso é assustador. Quando a gente sabe a história particular de cada pessoa, a gente diz: Meu Deus do céu, só tem que agradecer. Todo dia é muita gratidão por despertar, ter uma nova oportunidade de olhar para frente e dizer: Eu posso construir um mundo diferente. Totalmente diferente. Com certeza. Deixa eu ver se a minha voz voltou. Voltou, Naura, seja bem-vinda. Eu troquei, o problema é meu notebook, ele está com dodói. Oh. Eu estou no celular agora. Mas eu quero dar um depoimento que você não me pediu, Cleusa, e eu vou pedir permissão para a Nídia, porque eu fiz uma descoberta impressionante neste ano, que eu não tinha me dado conta, Gilberto. E qual foi a descoberta? Vocês sabem que desde os 20 anos de idade, mais ou menos, começou a aparecer uma dermatite seborreia, né? Então eu chamava de caspa, porque era assim que a gente dizia. E aí eu ia trocando de salão, ia trocando de shampoo, e a Naura chegou na doTERRA. O que aconteceu quando ela chegou na doTERRA? Primeira situação, há 5 anos atrás, começou a usar o shampoo da doTERRA. E foi maravilhoso. Todo mundo me dizia: Nossa, como teu cabelo está bonito, como teu cabelo está bom. Ok? E aquela comichão, aquela coceira não teve mais. Mas a gente não se dá conta quando algo funciona bem
Vocês já se deram essa percepção? Eu sim, quando eu vejo que alguns clientes nossos começam a se sentir bem, aí eles param, aí eles dizem, e não funcionou. Eles querem cura, usando aditivos, conservantes na alimentação, tendo poluição no ar, eles querem a cura. Como é que eles vão ter uma cura se nós temos que unir, né, os óleos em produtos maravilhosos como é o shampoo? Bom, a doTERRA parou, né? Porque ela está querendo fabricar os shampoos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá bom. Agora eu vi Em que eu alto estou e na bom som. tela. É. Como a doTERRA parou porque ela quer fazer a fabricação do shampoo aqui em Joinville, então é por isso que a gente está um tempo sem o shampoo. Gente, o meu shampoo terminou e eu não tinha mais para onde socorrer. O que que eu fiz? Adivinha com o que eu fui lavar o meu cabelo? Porque eu fui lavar no salão e eu tinha um shampoo, entre aspas, que se dizia natural, eu usei ele e pronto, a coceira voltou no meu couro cabeludo, a caspa voltou. E aí eu fui fazer uma pesquisa na IA ou no chat GPT. Eu comecei a usar, sabe o quê? Porque eu olhei no meu balcão, no meu banheiro, o que que eu vou usar para lavar o meu cabelo? Sabonete hidratante da doTERRA. Maravilha! Eu levo até para o salão o sabonete hidratante. E agora, para não ficar sem, eu compro 2 todos os meses até o shampoo voltar. Então, esse era o meu pequeno depoimento extra, já que a minha voz voltou. Muito obrigada. Nídia, é contigo. Não era que nós tínhamos dermatite, nós temos alergia aos sintéticos que eles colocam no shampoo. Esse que é o problema. E os produtos da doTERRA, os cremes, gente, esses cremes maravilhosos, os suplementos, tudo, toda a linha de suplementos, a linha da estética são fantásticos. Experimentem quem não teve ainda, porque é tudo feito com produtos da natureza. Então, este ano é o meu depoimento do shampoo, experimentem. Não precisa usar uma quantidade de encher a mão, é apenas uma gota, 2 na mão, é o suficiente. O condicionador também, que eu sei que tem pessoas que falam, deixa o cabelo oleoso. Enche a mão, porque esses shampoos que vendem, ainda bem que nós estamos numa conversa de amigos, que vendem em mercado, para fazer espuma, colocam um monte na mão. E aí, é claro, não enxagam direito o cabelo, né? O condicionador da doTERRA é mínima coisa. Eu digo sempre, a ponta do dedo é a mesma coisa que a pasta de dente. Tem algo melhor do que essa pasta de dente? Eu brinco que a minha dentista, quando vai limpar meus dentes, ela quase senta no meu colo porque ela não acredita que meus dentes são tão limpos. Então, era isso. Um grande beijo para vocês. Cândida, eu te dei boa noite, que eu amo você. Foi muito bom te ver. Cleusa, Obrigada, igualmente, querida. Cleusa, você estava ótima, como sempre. Gratidão por ter participado da tua live. Eu que agradeço, Nara, a participação de todos. Tudo bem, então. O pessoal aí está animado, ainda querem conversar. A Roselane Castanha e o rapaz tá aí no lado querem. Estão aí bem animados. Se não estão, é só usar lavanda para comunicação. Né, Rose? A Rose tem muitos. A Rose é de Caxias. Ela tem muitos depoimentos para contar. Oi, gente, boa noite.
realmente, aqui a gente tem bastante depoimento. É o turmeric, que me ajudou muito nas minhas dores articulares, eu tinha muita dor nas articulações. E quando eu comecei a tomar ele, nossa, é impressionante, mas as dores passaram, não sinto mais, eu continuo tomando. A minha filha também, ela usa os óleos, faz um tempo que eu estou usando nela. E assim, o humor dela mudou muito, porque ela tem uma síndrome. Então, assim, ela fica muito. O humor dela oscila muito durante o dia. Então, a gente fez um protocolo, eu e a Naura, com ela, e a gente começou a usar uns óleos. E assim, ela tá bem diferente. Eu já consegui tirar até um remédio que o médico, o psiquiatra tinha passado para ela. Eu baixei a dosagem do remédio, né? Quando eu falei, eu tirei por conta, e quando eu falei para ele, ele disse para mim: se tu tá usando óleos essenciais, pode continuar, que tu tá em boas mãos. Então, assim, eu fiquei bem feliz com isso. E futuramente pretendo tirar o outro remédio, né, dela, mas isso é um processo que vai indo aos poucos, mas logo tenho certeza que a gente consegue. Mas ela tá bem agora. Tudo bem. Que maravilha, gente. Bom, acredito que todos nós hoje saímos mais empoderados, mais, assim, com mais ferramentas para usar no nosso dia a dia e até para ajudar outras pessoas. E isso que é muito legal, né? Então, ao você assistir essa live, você fale com a pessoa que te mandou essa live depois para participar dos nossos encontros todas as terças-feiras às 20h30. E também, né, você convida as pessoas que você conhece na sua volta para assistir, né? Lembra daquela pessoa que você já apresentou os olhos? Ela às vezes nem lembra mais como usa os olhos. Convida para as lives das terças-feiras. Essas lives ajudam justamente a gente a voltar a saber os mecanismos ou como poder utilizar de uma forma simples no nosso dia a dia. Maravilha. Para nós não ir até as 2 da manhã, vou encerrar agora essa live, né? Vocês que vão assistir aí depois no YouTube, faz favor de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, principalmente faça seus comentários. Diga o que a gente pode melhorar para as próximas lives. A gente gostaria do seu depoimento também, para você falar o que você gostaria que melhorasse em cada live. Obrigada. Fala, Adriana. Adriana, quando abre. Eu dar uma boa noite para todo mundo e parabéns para a Cleusa, que foi que hoje estimulou o grupo a estar aqui, né? E que continuemos nos cuidando todos os dias para ter só a saúde. Porque a gente só vai dar valor o dia que perder, né? E aqui a disciplina é que vai fazer a diferença. Então, parabéns a todos, boa noite e até amanhã. Amanhã. Tchau, gente, boa noite. Obrigada, Tchau. Cleusa. Obrigada, turma. Obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Até os nossos próximos encontros. Até. Boa noite.